noite, queridos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Você está feliz? Amém. Esse amém não é amém de quem está feliz. Amém. Está feliz? Amém. Glória a Deus. Ah, vai me dar domingo. Amém, domingo. Amém. Ó. Agora sim. Você veio para ouvir papai falar contigo? Amém. Agora ficou top. Abra a tua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Um texto que todos eu creio que conheçam, quase de trás para frente, de frente para trás. Mas o papai sempre tem algumas coisas para falar ao nosso coração. Eu pensei no último livro, eu sempre Eu peguei no primeiro. Você achou? Amém. Bem, vamos ver aquela versão lá? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Até aqui, queridos. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico pela sua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor não olhe para nós da mesma forma que nós nos olhamos, mas olhe para nós através do sangue precioso do teu Filho. Em nome de Jesus, não olhe para nossas falhas, Senhor, mas olhe pelo propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta noite seja uma noite de divisão de águas do nosso meio. Que o Senhor possa enxergar através de hoje, que nós possamos entender hoje, mas não olhando para trás, olhando para frente. Porque o Senhor é um Deus de propósito e o Senhor nunca nos perdeu de vista por nada. Por isso eu te peço, fica conosco, Espírito Santo, e nos auxilia em tudo que fizermos aqui. Usa a minha vida como um canal de bênção nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aqui? Irmãos, olha aqui para mim. Quantos aqui já fizeram um propósito com Deus alguma vez na vida e o propósito se perdeu pelo caminho? Assim que eu te vejo. Hoje é uma noite do papai restaurar propósito na vida de pessoas. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto aqui, é necessário a gente ir até o capítulo 12, versículo 1. Quando Deus chama Abrão para tirar da casa de seus pais, para fazer dele uma promessa fora dali, fazer dele uma grande nação, fazer dele um homem próspero, abençoado. E muitas vezes Deus nos tira de lugares onde nós estamos para chacoalhar a nossa estrutura. E às vezes a gente tem até uma vontadinha santa de não querer ir. A Bíblia diz que Abrão era filho de Terá. E a história vai dizer que Terá era construtor de ídolos. Ele fazia imagens para vender e ganhava dinheiro com isso. Ele usava até o contrário. Que Deus falou assim: não faça para ti imagem de escultura. Isso é abominação para mim. Ele fazia e ganhava dinheiro vendendo isso. Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas pensa comigo aqui. Uma pessoa de 75 anos de idade que vivia à sombra do pai. A Bíblia diz que Abraão era rico, muito rico, tinha muito dinheiro, tinha posse, tinha escravos, tinha casa, tinha lugares bons para morar. Tudo que talvez a gente procure hoje aqui, ele já tinha lá. Estava bem sucedido na vida. Mas um dia o nosso Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, sai da casa dos teus pais, sai dos meios dos teus parentes, por uma terra que eu vou te mandar, e lá nessa terra, nesse lugar, eu vou te abençoar e vou te fazer grande. Como é que eu deixo tudo aquilo que eu tenho para ir para um lugar que eu não sei onde é, crendo em uma palavra que Deus me deu? Pensa comigo, irmão. Eu imagino, isso é coisa da minha cabeça, tem direito de pensar, você tem também, pensa aí. Eu imagino o Abraão em casa, dentro de um ateliê de construção de ídolos, onde se moldava barro, madeira, ouro, pedra, para fazer imagens de escultura. Talvez eu poderia ter falado assim: Abraão, meu filho, vai na cidade comprar algumas coisas, fica em casa e cuida para nós da loja. Se alguém aparecer para comprar alguma coisa, põe um preço e vende. Talvez nesse momento Deus tenha aparecido para ele e falado assim: ó, sai daí.
Eu não te quero mais adorando desse tipo de coisa, eu te quero adorando o meu nome. Para ele sair de lá, eu imagino que teve que ter acontecido alguma coisa meio séria. Senão a gente às vezes não sai, pastor. Não deu vontade de ficar nos Estados Unidos. Imagina comigo aqui, Abraão pegando um pedaço de madeira grande, uma marreta talvez, e saiu quebrando aquilo que o pai dele tinha construído. Meteu a lenha, quebrou tudo. O pai dele chega em casa, olha para mim para você poder entender. O pai dele chega em casa, talvez tenha perguntado: meu filho, o que aconteceu aqui? Pai, o senhor saiu de casa e almoçou fora. Eu fiz um prato de comida e vim trazer para esses negócios que, né? Para eles comerem. Mas aquele grandão lá que está segurando aquela marreta, ou aquele pedaço de pau que eu tinha quebrado, falou assim: a comida é minha. O outro falou: não, a comida é minha. E eles começaram a brigar. E aquele ali, como é maior, quebrou todos os outros aqui. Entendo o que eu estou te falando, não está na Bíblia, coisa da minha cabeça. Quebrou todos os outros. Terá fala assim: meu filho, isso é impossível. Porque eles têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não pode se mexer. Como que um quebrou o outro? Talvez ele tinha dito para o pai: pai, chegou a hora de eu ir embora, porque alguém que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olho e vê, me chamou para um lugar diferente. Aleluia. Ele me tirou daqui para me levar para um lugar, e eu vou obedecer o que ele disse. Eu vou embora. E sai. A Bíblia diz que quando ele sai, Gênesis capítulo 12, versículo 7, se não me falha a memória, quando ele vê a Deus se apresenta para ele, ele edifica um altar. Ele edifica um altar porque ele viu a Deus. Ele edifica um altar, oferece um sacrifício e diz: Senhor, aqui está o meu sacrifício, porque os meus olhos te viram. E felizes são aqueles que exaltam o nome do Senhor sem ter visto. Isso é para nós, queridos. Ele viu, eu nunca vi. Me perguntar assim: já ouviu a voz? É lógico, está ouvindo agora. Mas ver eu nunca vi. Ele edifica um altar e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu que eu lhe visse. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Ele edifica um outro altar e ele começa a aclamar o nome do Senhor. Senhor, venha. Fala comigo de novo, eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Entenda uma coisa aqui, irmãos. De Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 25, são 100 anos de história. Muita coisa está escrita e muita coisa não está escrita, que aconteceu em 100 anos. Se nós formos escrever a nossa vida em um ano, o que a gente fez, deixou de fazer, está algumas páginas. Bastante coisa a gente fez em um ano. Bastante coisa nós vamos esquecer de botar que a gente fez em um ano. Talvez a gente vá ler, mas puxa, esqueci daquilo. E vai começar a arrumar história. E Deus permitiu que isso fosse escrito para a gente poder entender o que estava acontecendo. Abraão edifica 2 altares em pouco tempo. E Deus começa a fazer para ele promessas, como faz para mim e para você. E às vezes a gente não acredita no que Deus está falando. A gente recebe uma promessa, não toma posse dela, não vive por ela, não crê que ela pode acontecer. E Deus está nos chamando a atenção: meu filho, acredite, porque eu estou com vontade de fazer isso para você. Eu tenho vontade de fazer coisa boa, mas às vezes eu não consigo, porque a nossa fé, ela é muito pequena. E quando a gente se olha para nós mesmos, enxerga os nossos pecados, as nossas falhas, nós começamos a diminuir Jesus em nós e exaltar aquilo que nós fazemos de errado. De repente, no capítulo 15, Deus chega para Abraão e fala assim: meu servo, eu vou te dar essa terra na qual tu está pisando e vendo tudo ao teu redor. Eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou te dar um filho, filho da tua esposa. Eu vou engrandecer o nome dele, e dele sairão muitas nações. Eu vou fazer. E ele faz uma pergunta para Deus, me chamou a atenção: Senhor, como é que eu vou acreditar que o Senhor vai fazer? Como é que eu vou acreditar que o Senhor vai fazer isso para mim? É tão distante de mim o que está acontecendo. Ele já tinha 85 anos de idade, irmãos.
Ele já tinha saído da terra que ele morava fazia 10 anos. Ele ainda não tinha um filho. E ele começa a reclamar: Senhor, eu preciso de uma semente para levar o meu nome. Deus vem com promessa na hora certa. E Deus fala assim para ele: para você saber que eu estou falando contigo, Deus pedindo, olha para mim aqui, entenda isso. Deus pediu para ele: me traga uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pombo e uma rolinha. Mata eles, abre eles no meio e bota uma parte para cada lado, frente com frente. Em cima do altar, em cima de uma pedra. Quando ele faz aquilo que Deus pediu, a Bíblia diz que as aves de rapina começam a passear por cima daquela oferta e começam a querer pegar aquilo. E Abraão, na verdade, Abraão ainda ia e chutava as aves. E isso não durou meia hora, nem 40 minutos, durou o dia inteiro. O dia se passou e esse homem enxotando aquelas aves que vinham para comer aquilo que eu tinha feito. Você já viu aqui é comum. Um cachorro é atropelado por um carro. Meia hora depois já tem urubu rodando. Tem ou não tem? Sabe por quê? Esse bicho tem um instinto, um cheiro, o olfato dele é muito poderoso. 10 quilômetros de distância, ele tem a capacidade de sentir o cheiro de uma gota de sangue. Você já imaginou esses bichos mortos, abertos no meio? Será que tinha cheiro? Quem aqui já matou um boi sabe do que eu estou falando. O cheiro é muito forte. Cheira. E ele tocando aquilo ali com 80 e poucos anos de idade. Sai! Aprenda uma coisa aqui, querido. Sempre que Deus te pedir alguma coisa, Satanás vem como uma ave de rapina para tirar o teu foco, para tentar atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua história. Ele sempre manda alguém. Por que é que ele tinha feito aquelas metades? Porque nesse tempo aqui, quando 2 homens faziam um acordo, eles pegavam um animal, partiam no meio, e a promessa ou o contrato era válido quando os 2 passavam com fogo no meio e ateavam fogo nas 2 metades. Existia uma parte humana e existia uma parte divina. A parte humana Abraão já tinha feito, que era abrir aqueles animais e colocar em cima da pedra, mas Deus ainda não tinha dado resposta. Olha aqui para mim. Sempre que Deus nos manda fazer alguma coisa, existe um tempo entre a promessa e a resposta. Aleluia. Existe um tempo entre o pacto e a resposta. E muitas vezes nós não queremos respeitar o tempo. E quando nós não respeitamos o tempo, o contrato às vezes não é fechado. E isso é um problema muito sério. Porque para nós 1 minuto é muito tempo, irmão. Você vai dizer assim: pastor, não é, 1 minuto é muito pouquinho. Fica em cima de um pedaço de brasa, coloca ali embaixo do seu pé. Não é muito tempo. 1 minuto é muito tempo, porque vai te fazer problema. Fica 1 minutinho sem respirar aí para mim ver. Enche o pulmãozinho e fica. Vamos lá. Vamos ver quem aguenta. É bastante tempo, irmão. É muito tempo. E ele fica ali. Imagina de manhã cedo no sol, solão daquele de queimar a careca. Estava numa fila. Ele toca uma ave de lá, chega um bicho na outra. Ele corre daqui, corre de lá e vai dando sede. E ele começa a correr, vai ficando cansado. Olha aqui para mim. Quando a gente tem promessas de Deus, muitas vezes nós cansamos de esperar e anulamos o propósito. A gente às vezes cansa de esperar uma promessa, e isso é um problema muito sério. Porque quando nós cansamos, nós corremos o risco de falar assim: Senhor, o Senhor não é suficiente para cumprir em mim aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não é suficiente para fazer isso em mim. Agora a Bíblia diz que ele vai ter um sono, anoitece e o sono começa a bater no velhinho. E ele dorme. Quando é noite, queridos, aves de rapina não voam para tentar pegar aquilo que ele tinha colocado. Escureceu, Deus permitiu, ele fica até de noite. Quando escurece, ele dorme. E ele tem um sonho. E Deus fala assim: meu servo, eu não esqueci da promessa. Oh, Deus. A promessa ainda está de pé. Mas para saber que a promessa vai se cumprir, vou te adiantar um pouquinho. Do teu filho nascerá uma grande nação. Aleluia. Reis nascerão deles.
príncipes, governadores nascerão desse teu filho. Só que eles vão ficar 400 anos presos. Eu estava falando do exílio da Babilônia lá na frente. Escuta o que eu vou te falar. No tempo da espera, Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos quando nós damos atenção ao que Ele quer falar. Aleluia. Deus faz mais do que a gente pede ou pensa segundo o poder em que Ele opera. Ele acorda. E a Bíblia diz que quando ele acorda, ele vê uma fumaça e uma tocha de fogo que passa no meio daqueles animais. Queima tudo e a fumaça sobe para o céu. Olha aqui para mim. Deus está esperando uma atitude nossa para selar o pacto que Ele tem com cada um de nós. Aleluia. A parte dele, sem medo nenhum, Ele vai fazer. Agora a nossa parte, nós temos a obrigação de caminhar para construir. Nós temos a obrigação de ajustar a nossa vida para chegar onde Deus quer. Escuta, isso aconteceu quando ele tinha 85 anos. Grava essa idade que vai ser importante para hoje. A promessa ainda continua a demorar a se cumprir. Deus não dá filho para a mulher dele. E a mulher diz assim: meu marido, eu não tenho gerado filhos. Tenho um filho com a escrava. Irmão, olha aqui para mim. Sempre que nós tentamos ajudar Deus a fazer algo que Ele prometeu para nós, nós vamos criar problema. Tenho um filho com a escrava. A escrava engravida. A escrava fica grávida. E a Bíblia diz que quando a escrava descobriu que estava grávida, ela já não olhava mais para Sarai da mesma forma que era antes. Ela veio e fala para o marido: está vendo? Foi por causa de ti que agora ela não me olha mais. O problema foi vocês dois. Quem é que ofereceu a mulher para ele? Isso vale para as mulheres que estão aqui. As suas palavras têm um peso tão grande dentro da sua casa que você não tem noção. Se você casar com uma mulher caprichosa, você vai ser um cara caprichoso. Você casar com uma mulher bagunçada, você vai entrar no ritmo dela. Não tem jeito. Infelizmente é assim. Não? Se você casar com uma mulher que sabe administrar financeiramente falando, você vai se tornar um bom administrador. Se você casar com quem gasta muito, você vai gastar mais que ela. Mulheres, cuidem muito do que vocês vão falar dentro de casa. É Deus. Porque pode gerar um impacto muito grande. Quero abrir só um parênteses aqui, para você poder entender uma coisa. Uma mulher tem a capacidade de estabilizar uma casa ou destruir ela. Quer ver como é que funciona? Casou e tem um filho, ou uma filha, sei lá. Essa filha ou esse filho levanta de manhã, sabe assim, com o espírito assim, para perturbar o juízo de todo mundo. Se a mulher for uma mulher sábia, uma mulher de Deus, ela vai contornar a situação e isso vai acalmar. O marido pode ter levantado virado. Ela vai lá, ela ajusta a situação e aquilo para. Agora, quando uma mulher levanta invocada, irmão, tem misericórdia. Você já viveu isso alguma vez ou não? As crianças vêm da escola e a mãe está em casa envenenada, o pai já vai falar assim, ó: pensa bem no que vai dizer, que a mãe hoje não está legal. Vai dar ruim. Vai dar. Então vocês, mulheres, vocês são o termômetro da casa. Pode estar tudo caindo abaixo. Se uma mulher sabe dentro de casa, a coisa... Você já sabe. Você já sabe. Que vai ser uma bênção para a sua vida. E você casou com alguém que não é tão sábio. Me incluo nisso. O pastor dá risadinha, eu acho também. Ela cria um problemão. E o Abraão falou assim para ela: a tua serva está na tua mão, faz o que tu quiser com ela. Ela pega e diz assim, ó: foge. A escrava está tão incomodada com a dona dela que ela vaza. Quando ela corre para ir embora, o anjo vem ao encontro e fala assim: onde é que tu está indo? Ah, eu estou fugindo para onde? Não sei. Volta. Volta. Porque de ti
também tem uma nação poderosa aí dentro, está gerando ela. Volta. O menino vai crescendo, o seu Ismael vai ficando grande, irmão. Agora com 99 anos de idade, olha aqui para mim. 99 anos. Dona Sara com 90. A Bíblia diz que tinha acabado o processo das mulheres. É inteligente, sabe o que eu estou falando? Não tinha mais possibilidade dela ter filho. Aparecem 3 homens para falar com o seu Abraão. E ele fala assim: vem cá, vamos comer na minha casa. Aí eu aprendi que crente come por causa disso. Chegou 3 homens. Abraão fala assim: Sara, faz comida. Mas quanta? Pega 10 quilos de farinha e faz pão, que chegou 3 caras para comer. Não, 10 quilos. Haja pão. Mata o novilho. Pega leite. Pega coalhada. Pega não sei o quê. Eles estão com fome. Aí eles liberam uma palavra. Vem para fora da tenda. Irmão, olha para mim. Você é uma pessoa esperta. A Bíblia diz que o sol estava forte. E Abraão estava na porta da tenda. Os homens chamam ele para fora e falam assim: conta as estrelas do céu. Irmão, como é que vai contar estrela quando o sol está forte? Não aparece. E ele falou assim: conta. Ele falou assim: não dá. Exatamente. Assim vai ser a tua descendência. Não vai ter como contar. Não vai ter jeito. Eles vão nascer e vai acontecer. E vai nascer filho da tua esposa. E a mulher deu uma risadinha pelas costas. Um daqueles homens fala assim: por que tu riu? Quem sabe tu achou que não vai acontecer. E ela falou assim: não, eu não ri. Eu não ri. Riu. Está mentindo, riu. Tão certo como está o sol aqui, daqui um ano eu vou voltar aqui, tu vai estar dando de mamar para um bebê. Irmãos, 90 anos. Você vai dizer assim: Sara estava um bagaço. 90 anos de idade. Irmão, se você for ler o texto, Abraão entrou com a sua mulher numa cidade com 80 e poucos anos de idade e falou assim: diz que tu é minha irmã. Mas por quê? Tu é tão gata, tão linda, que se tu disser que é minha mulher, eles vão me matar para ficar contigo. E ela entra na cidade e o rei fala assim: traz ela para mim. Olha aqui para vocês, mulheres. Tem beleza de sobra aí, só você não está vendo. Você só não está vendo, mas tem. Pastor, mas eu me acho assim, assim, assim. Acha, e daí? Ela era uma gatona dos 80. Ela dá uma risadinha e daqui a pouco aos 90 ela está com a criancinha no colo. E o nome Isaac quer dizer riso. Sabe por quê? Porque ela riu. E ela falou assim: ó, para todo mundo que eu contar essa história, eles vão rir também. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai colocar história na sua vida para que você conte os outros de risada. Aleluia. O pastor falou aqui, ó, não tem como ser triste, não é? Não dá para ser triste, mas está aí, o coração ama Deus. Não pode. Por que não pode? Porque Deus tem tanta coisa boa para fazer que até aquilo que é ruim nos dá alegria. Aquilo que parece que vai acabar com tudo, o papai diz: não, fica tranquilo. Deixa para mim. Deixa comigo. O menino nasce, não. E ela pega e despacha a serva de verdade. Fala assim: agora não sabe nem embora. Está brigando com meu filho. Você já viu criança brincando em casa? Quem é que tem vizinho com criança pequena? Tem? Lá em casa vai uma creche de vez em quando. Ali que tem 10, 15. Eles brigam lá no pátio e daqui a pouco vão embora. A lágrima está correndo na cara. Vamos brincar de novo. Mas a mãe ficou invocada, está brincando com meu filho. E eu não quero dividir a bênção com ele. Manda ela embora. Não vou entrar na história de Agar, mas ela foi embora. Você lembra quantos anos Abraão tinha quando ele sacrificou a última vez? Eu falei um número para vocês aí, tá lembrado? Que idade ele tinha? Quem lembra? 85. Se ele tinha 85, ele já está com 100. Faz uma continha, hein? Fazia pelo menos 15 anos que ele não levantava um altar para sacrificar no Senhor. Que se você pegar na Bíblia, você não encontra mais ele sacrificando em nenhum momento. A Bíblia diz que o menino cresce.
cresce, já era um moço. Um moço para nós hoje tem 15, 16 anos de idade. A história diz que ele já tinha em torno de 20, entre 20 e 30 anos de idade. E ele chamava de moço. Vamos ficar com o número 15 para ficar mais fácil. Já fazia 30 anos, mais ou menos, que ele não levantava um altar para adorar o Senhor. Um homem que tinha intimidade, conversava com Deus, falava com Ele, edificava altar. Deus dizia: eu quero que tu faça isso. Ele fazia. Faz para lá, ele fazia. Vai ali, vou fazer isso. Eu tenho que te contar coisas que eu vou fazer. Deus dizendo para ele: eu tenho que te contar que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Conversa. E já faziam 30 anos que eles não tinham mais uma conversa aberta. Olha aqui para mim. Faz quanto tempo que nós, não vamos aos outros, nós não temos um diálogo com Deus de verdade? A gente estava subindo no monte sexta-feira passada. Quando nós estávamos ali embaixo, eu falei com alguém, eu não lembro quem foi. Eu disse: imagina a agonia de Abraão subindo com o filho para sacrificar em cima do monte. A gente veio de carro, a gente veio numa boa. Eles andaram 80 quilômetros a pé, 3 dias de viagem, para chegar no pé do monte e falar assim: fiquem aqui, que eu e o moço vamos lá em cima sacrificar. Quando eles sobem, foi o versículo que a gente leu: pega o teu filho, Isaque, a quem tu ama muito, e leva ele e oferece para mim em sacrifício no monte que eu vou te mandar. Tem lugares que Deus nos manda aí, mas Ele não diz onde é que é. Só vai. Vai. Se Ele contar, a gente não vai. Vai lá e faz para mim. Quando ele avista o monte de longe, Deus fala assim: é lá, ó. Ele fala para quem estava com ele: fiquem aqui. A Bíblia diz que o moço pega a lenha nas costas. Então ele não era mais uma criança, ele já era um moço. Ele tinha um feixe de lenha nas costas. Ele vai subir aquele monte lá em cima com o pai. No meio da viagem ele faz uma pergunta que eu acho que o pai ficou sem resposta: pai, aqui está a faca, o fogo, a lenha e o cordeiro, pai. Aonde que está? Aí ele fala assim: ó, meu filho, o cordeiro para ele mesmo vai prover. Escuta o que eu vou te dizer. Eu já vi muita gente dizer assim, ó: ofereça a Deus o teu Isaque. Você pode até oferecer o seu Isaque a Deus, mas o seu Isaque volta para casa com você. Ele volta embora. Ele fala assim: fiquem aqui, que eu e o moço vamos subir, vamos sacrificar e vamos descer. Mas qual foi a ordem? Mata ele para mim. Vou te usar como cobaia agora. Se Deus viesse em pessoa agora, para vocês dois, pai e avô, e falasse assim: ó, eu quero a Helena agora, o que vocês dariam para não entregar ela? Sim, próprio. Tudo. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada que possa dizer assim: não, eu troco. Não, eu dou tudo para ficar com ela. Abraão fala assim: ó, eu vou subir o morro, nós vamos lá em cima. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ele edifica um altar. Olha aqui para mim. Fazia pelo menos 30 anos que ele não edificava um altar. Ele constrói um altar. Ele espalha a lenha, amarra o filho, pega no colo e põe em cima do altar. Quando ele levanta a faca para matar o menino, Deus grita. E teve que gritar 2 vezes: Abraão, Abraão, não faz isso, porque agora eu conheço o que tem dentro de ti. Olha aqui para mim. O que Deus queria desse homem? Deus não estava afim do Isaque. Deus estava afim de restaurar o propósito com Abraão. Eu te chamei para edificar altares, meu filho. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu só fiz isso para te trazer para cá e te colocar na posição que eu queria. Aprenda uma coisa aqui: tem dificuldades que Deus coloca na nossa vida, tem provas que Ele dá que não é para nos matar, é só para nos colocar no lugar que Ele quer. É fácil de entender? Não, porque no momento da prova é tudo muito demorado. Muito demorado. Marido da irmã Beth contou um negócio para mim um dia que eu sou muito ligado para escutar as coisas dos outros. E ele me chamou e falou assim: a gente estava numa prova no exército. Eu não sei para que cargo que era, mas era uma prova de resistência.
Eles começaram o teste e durou alguns dias de fome, de frio, de falta de sono. Chegou num dia os grandes do exército fizeram um churrasco e quem quisesse desistir podia desistir. A comida estava ali, não comia se não quisesse, estava ali. Quem quisesse cumprir o propósito tinha que continuar, quem não quisesse podia desistir de comer. Alguém falou assim, eu vou parar. Os amigos falaram assim, não cara, não para, vai que isso termina logo. Não aguento mais. Quando ele botou o primeiro pedaço de carne na boca, o cara falou assim, a prova terminou. Para aqueles que estavam sem comer, ganharam. E aquele que comeu, naquela bocada, acho que deve ter ficado muito triste. O que é que eu comi? Olha aqui para mim, querido. Pensa em você agora. Eu vou pensar em mim. Quantas vezes Deus já nos pediu, Ele nem mandou, Ele pediu, filho, se aproxima de mim um pouquinho. E a gente não foi. Quantas vezes Deus quis conversar com nós olho no olho e a gente não quis. Quantas vezes no seu trabalho, no seu dia a dia, com a vassoura na mão, Deus fala assim, minha filha, eu quero conversar contigo só um pouquinho. Agora não posso, tem que terminar a varrer a casa. E Deus não grita nos nossos ouvidos, Ele dá aquela vontade. Sabe aquela vontade de parar tudo e ir embora? Aquela vontadinha assim, de agora eu vou parar e eu vou para casa ficar quietinho no cantinho. Nossa, mas eu estou trabalhando. Eu também estou, queridos. Mas a Bíblia diz que é para nós orar em todo o tempo. Diga, Espírito Santo, som da minha mente quando eu estou aqui. Fala comigo enquanto eu estou trabalhando mesmo, não tem problema. Aleluia, Jesus. Não faz diferença se o Senhor me pegar no colo ou falar comigo agora, eu não posso sair daqui. Eu tenho uma vida aqui, eu tenho que trabalhar, mas fala comigo, me dá uma ideia. Quando aconteceu coisa comigo hoje, que eu estou até agora tentando entender o que aconteceu. Eu estava oferecendo uma peça que é impossível aquilo explodir. É impossível. Eu estava sentado e aquele negócio explodiu, como se fosse um tiro de uma 12. A sorte é que eu estava de óculos. Bateu no meu rosto, na minha cabeça, o rapaz estava comigo, levou um susto, até os caras do prédio, assim, o que aconteceu aí embaixo? É impossível aquilo explodir. Ele explodiu. Ave de rapina, tentando atrapalhar o chamado que Deus tem para a sua vida. Aí fica um detalhezinho para nós pensar. Que tipo de ave de rapina que tem voado sobre a sua casa? Sobre a sua família? Pastor, eu não entendi. Vamos trazer para os nossos dias aqui. A gente tem um propósito com Deus, mas a nossa vida começa a dar tudo certo. Tudo certo, começa a andar tudo direitinho, bonitinho, como a gente imaginava que ia ser. E a gente esquece de adorar, a gente esquece de levantar altares, a gente esquece de clamar. Olha aqui para mim. Nem tudo que está dando certo é Deus que te deu. Nem tudo que está dando certo é Deus que te deu. Mas Deus é Deus de bênção, é lógico que é. Mas Ele nunca vai te dar nada para te afastar dele. Se alguma coisa veio até a sua mão e está te afastando de Deus, começa a pensar que não é dele. Dá uma pensadinha aí, porque tem alguma coisa errada nesse contexto, não está funcionando. Quem aqui tem filho sabe que você não vai dar nada para o seu filho que vai matar ele. Não vai. A gente, quando era pequenininho, digo por mim, a gente comia água com farinha de mandioca, pirão de feijão, com 5, 6 meses de idade. Já fez isso com a tua vida alguma vez? Não faz, por que não faz? Alguém falou assim, ó, não pode. Não pode dar água, não pode fazer isso, não pode fazer, não pode nada. Não pode. Botar a mão na boca, não botar no chão, botar na boca, Deus me livre. Não. Mamar direto na vaca. Isso é crime. Mas a gente vai criando imunidade conforme vai passando por dificuldades. A gente vai criando anticorpos espirituais. Olha aqui para mim. Quem aqui já passou por uma bronca financeira grande? Faz assim que eu te vejo. Já passou? Se você passar de novo, como é que faz? Eu já sei como é que faz. Essa não me pega mais, capiroto. Eu tô ligado.
eu vou para frente, eu vou embora. Quem aqui já teve a chance de brigar com alguém, mas brigar feio e não brigou? Né? Quem que não brigou? Porque ele era mais forte que eu. Exatamente. Fiquei com medo dele. O objetivo é, aquele que vê o mal, ele tem que fugir. O cara é muito grande, vai dar ruim. Apanhei, bati. Pô, mas eu já aprendi. Isso aqui não dá. Eu não posso fazer isso. Já levou multa no trânsito? Eu várias. Várias. Aí eu aprendi, andar sem cinto dá ruim. Furar o sinal vermelho dá ruim. Né? Cheio de câmera. A gente pensa assim, ninguém viu, daquela olhadinha. 3 semanas depois chega o cara do correio, com aquela foto fantástica. A sua mulher recebe daquela olhadinha e fala assim, o que está acontecendo? Semana passada. Fala, Deus. Semana passada, mano. Eu não recebo carta de ninguém. Do governo. Mas o Detran me ama. Chegou lá. Aí minha mulher falou assim, olha aqui, ó. Quem será que foi? Foi tu? 10h30 da manhã, o cara terminou de trabalho, não foi eu. Só que a minha carteira, irmãos, eu não sei que milagre. E não chegou uma carta com uma algema lá em casa ainda. O que eu vou fazer? Pensa com você, se você já aprendeu a passar por dificuldades na vida, Deus só quer fazer uma coisa com nós, restaurar o propósito. Amém. Aonde que a gente andava? Não quero andar mais aí. Aonde que a gente estava? Não quero ficar mais aí. Mas lá não era bom. Sai daí, meu filho. Eu tenho um chamado para ti, eu tenho algo para ti, mas você tem que andar na minha presença. E ele falou assim, ó, anda na minha presença e ser tu uma bênção. Detalhe, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoa aqueles que te amaldiçoarem. Não é para a gente fazer nada. Fizeram para nós. Chega em casa, está tudo com meu pai. Conta para ele, tá vendo? Ó, aprontou para mim. Ó. Só que se eu aprontar para os outros, vai dar ruim. E existe uma parte nossa, escuta o que eu vou te falar agora. Capítulo 15 a gente leu. A gente leu no Eu Falei. Sobre o sacrifício de 2 partes. Uma parte é nossa. Uma parte é dele. Mas quem sela o meio com fogo chama-se Espírito Santo. Nós nunca vamos parar de fazer aquilo que nós queremos parar sem a ajuda de Deus. Não tem jeito. A gente pode tentar de tudo que é forma, não vai conseguir, porque sozinho não dá. Quem aqui de vez em quando, ora, faz assim que eu te ver. De vez em quando. E ora mais ou menos, todo dia. Sim, né? Meia boca. Por que você ora? Por quê? Posso te falar uma coisa? Você é fraco. Porque oração é para os fracos. É para quem é fraco. Pede ajuda, Senhor, me ajuda. E nós temos errado em algumas coisas que a gente faz. Eu vou te contar um segredinho que está na Bíblia também. Muitas vezes a gente ora pedindo algumas coisas físicas, algumas coisas materiais, que é para nós usar. Não está errado nisso. Não está errado. Mas nós esquecemos de falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente se esquece, a gente pede tudo para nós e esquece de adorar Ele. E a Bíblia diz que quando nós adoramos a Ele de verdade, as bênçãos começam a correr atrás de nós. Aleluia. Aprende uma coisa aqui, querido. Para a bênção correr atrás de mim, eu sou obrigado a virar as costas para ela. Conseguiu entender? Vamos imaginar que o pastor Jairo é a bênção que a gente está procurando. E para eu poder alcançar Ele como bênção, eu sou obrigado a virar as costas para Ele olhar para Jesus. Aí Ele dá ordem para a bênção, corre atrás dele. A bênção é obrigado a correr atrás de você para te acompanhar. Aleluia. Mas comece a mirar para o lugar certo. Nós fizemos propósito para Jesus nos honrar financeiramente, para nos honrar nisso, para nos honrar naquilo. E o papai está falando assim, ó, te encaixa na minha palavra. Deus. Te ajusta na minha palavra, que não precisa nem pedir, eu faço sem pedir.
A gente quer bênçãos de Deus nas áreas financeiras da nossa vida, mas não conseguimos ser dizimistas e ofertantes no Senhor. Como é que vai dar certo isso? Se a Bíblia diz eu velo para cumprir com a minha palavra. Aleluia. E se eu cumpro a minha palavra, está fora da minha palavra, como é que eu faço para ajudar? De que forma eu faço? Não tem como. Eu quero viver uma vida boa em todas as áreas. Comece a buscar o Senhor de todo o teu coração. Examine as Escrituras e comece a praticar aquilo que Ele ensinou. E quanto mais você lê a Bíblia, irmão, eu quero concluir agora. Quanto mais a gente lê, mais erro a gente vai achar. Não é erro na Bíblia, não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a olhar para nós e falar assim: eu sou um lixo. Eu sou um zero à esquerda. Deus falou assim: eu te chamei só por causa disso. Só porque tu é tudo errado, cheio de falha, cheio de carrapicho, cheio de defeito. Eu te chamei só por isso. Pastor, eu não entendi. Ele te chamou do lixo para te colocar no luxo. Aleluia. Mas eu não estou vivendo uma vida de luxo, não é isso que eu estou falando. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, então deixa Ele trabalhar na sua vida e fazer aquilo que Ele quiser. É fácil entender isso? Às vezes não. Porque tem horas que eu penso que eu estou muito bem e eu estou muito mal, mas à vista dos outros eu estou muito bem. Estou top, estou lá em cima. Estou andando de carrão, estou andando de roupa boa, tenho uma baita de uma casa. Mas com Deus como que eu estou? Eu não sei se você já foi em alguma casa de alguém que é muito, muito pobre. Ou você chega dentro de casa e arrepia do pé na cabeça? Você já foi? Foi em algum lugar assim? E quando chega, você pisa na casa dele, você aqui tem intimidade com o papai. Que arrepia até a nuca. E tem lugares que a gente vai que são muito, muito bem sucedidos financeiramente falando. E chega lá é um lugar ruim, é um peso. Sabe por que disso? Nós estamos colocando os olhos nas riquezas que não é aquilo que Deus tem para nós. Busquem o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescento para vocês. Aquele que tem diz assim, ó, eu acrescento. Mas me busca primeiro, vira as costas para a bênção e olha para mim. Que aí eu quero acrescentar para vocês, eu quero dar para vocês de presente, para vocês verem que vale a pena me adorar. Eu quero te fazer um convite agora. Só para você que tem coragem de dizer assim: Senhor, eu vou virar as costas para a bênção que eu estou procurando aqui embaixo, mas eu quero te adorar. Fique de pé um pouquinho. Quando a gente vira as costas para aquilo que a gente está procurando com tanta sede, Jesus entende o que aconteceu com Abraão. Agora eu te conheço. Agora eu sei que você não está atrás de mim por aquilo que eu dou. Você anda comigo por aquilo que eu sou. É diferente. Até porque o nome dele é Eu Sou. Eu sou. O eu sou quer promover coisas que você não imagina na sua vida e na minha. Mas nós precisamos inverter o foco. Feche os teus olhos um pouquinho. Espírito Santo, o seu propósito é que nós o adoramos em espírito e em verdade, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que façam dessa forma. Eu te peço agora, Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui ou que estão nos ouvindo, se cada um for, que nós não tenhamos apenas um foco naquilo que nós queremos na terra, mas que nós venhamos a virar as costas para o tempo, para aquilo que nós queremos, e que nós venhamos a te adorar como o Senhor é, como o Senhor gosta de ser adorado, porque a sua palavra nos garante que quando nós aprendermos a te adorar, aquilo que nós buscamos com tanta força, com tanta veemência, com tanto gosto, vai correr atrás de nós para nos acompanhar. Eu te peço, Espírito Santo, ensina a cada um de nós a corrermos para a tua presença, mas corrermos, gastar nossas forças para se aproximar da sua presença, porque quando nós começarmos a trabalhar dessa forma, aquilo que na terra o Senhor tem proposto para cada um de nós terá que correr para nos acompanhar. Olha para mim um pouquinho aqui, queridos. Hoje é um culto
cadeias se quebrarem aqui, ó. Quando as cadeias da mente se quebram, as cadeias que prendiam o espírito se quebram, o nosso espírito começa a se dirigir para o lugar certo, para a forma certa, do jeito certo. Não precisa a gente fazer muita força. A gente só tem que dizer assim: Senhor, eu quero te adorar. E para isso tem que fazer forças. Porque o nosso eu não quer. O nosso eu não quer dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu preciso te adorar. Faça força. Se esforce. Se esforce. Nós estamos vivendo um tempo de um avivamento que virá sobre a terra e não vai demorar. Só que avivamento sem palavras e sem oração não acontece. O avivamento que se fala muito, que é um movimento, que é um barulho, não é o real avivamento. Porque avivamento é trazer vida para quem já está vivo. Aleluia. O papai quer te dar vida e vida com abundância, vida top para você. Vou ganhar tudo? Não, muito pelo contrário. Talvez vai perder algumas coisas, mas que vai se aproximar de Deus, vai. Minha prima perdeu um menino agora, ontem, com 4 meses de idade. Sabe o que o pai da criança colocou numa publicação que ele fez? Meu filho, você veio na terra para nos ensinar a ser forte. Pensa que é fácil uma mãe sepultar um filho de 4 meses? Não é fácil, querido. Não é fácil. Mas o pai disse: ele veio na terra para me ensinar a ser um homem forte. Aleluia. Tempos difíceis virão para que a gente seja forte. Jesus. Aprenda com os dias bons e com os dias ruins. Indiferente do que for, adore. Aleluia. Adore. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo. É fácil? Não é. É por isso que Deus está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Pense nisso, querido. Vire as costas para aquilo que você mais quer. E se volte com toda a força que você está buscando aquilo que você quer. Olha para Deus e fala assim: eu te quero com a mesma força que eu quero isso aqui. Você vai ver como a sua vida vai ser completamente diferente. Nós vamos ouvir testemunho muito em breve de pessoas que vão tomar posse dessa palavra hoje. Eu vou te dizer uma coisa: pode não ser para todos, porque quando Deus chamou Abraão, Ele chamou um homem. Talvez o culto de hoje seja para uma pessoa só, mas Deus fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Você que entendeu o que você ouviu, aplauda Jesus bem forte.